A verdade de Vegapunk já começou a mudar o mundo, porque uma pessoa em específico sabe sobre ela antes de todos. Monkey D. Dragon, o homem mais perigoso do mundo, tão enigmático quanto impávido. O pai de Luffy parece por vezes não ter nada a ver com o filho, jogando o espectador ávido por ação em um mar de dúvidas em relação às reações e movimentações daquele que carrega o fardo de ser o líder da maior oposição organizada ao governo mundial que existe. No entanto, é muito difícil que Oda escreva simplesmente um personagem inapto ou incompetente tendo um papel tão importante na obra. Desde o início, Dragon representou uma força sombria que a cada novo grande evento se movimentava de acordo e, conforme se mostrava, também mostrava mais progresso. Agora, progresso para onde? Progresso para quê? O que exatamente os revolucionários estão fazendo e com qual objetivo? Dragon parece ser um homem meticuloso e cada movimento de seu exército parece espelhar as vontades do seu líder. Mas One Piece parece chegar também cada vez mais perto do seu clímax, então o tempo de esperar está acabando, e cada movimento feito até então será justificado. As cartas e as evidências já estão expostas, podemos compreender quem é Dragon, o que ele quer e como atingirá seus objetivos com as informações atuais na obra. Hoje, analisando Dragon, seu passado e as ações que o fizeram chegar até aqui, revelaremos a armadilha que ele está preparando para o governo mundial e os seus maiores proponentes. E por mais que tem gente que duvide, a sua revolução será sangrenta e ele provará novamente porque todos deveriam temer a ira de um homem gentil. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Deixa o like, se inscreve, dá uma engajada, dá uma moral. Essa teoria de hoje tá na descrição aqui o link, vai dar uma lida no Dragon, a gente vai analisar o personagem e principalmente as atitudes dele através do exército revolucionário e como isso aponta para o plano final do exército que vai acabar montando um cerco em Marijoa e quem sabe expondo até Imusama. Ainda tem uma vítima oculta nessa situação que você vai ver durante o vídeo, mas é isso. Se puder deixar o like, se inscrever, Alanzito. Edição braba, tu sabe, vinheta e é nóis. A informação mais antiga sobre o passado de Dragon que temos confirmada é que ele era um marinheiro. Sendo filho do herói da marinha, Monkey D. Garp, e a gente sabe como mesmo mais velho, o Garp fazia uma questão gigantesca que Ace e Luffy fossem para a marinha, além da confirmação que a gente obteve no capítulo 1087, quando durante o flashback Garp reclama com Kuzan enquanto treina sobre como seu filho se tornou um revolucionário. Mas, como a gente também viu no flashback do Kuma, no capítulo 1097, Dragon deixou a marinha porque ele não encontrou justiça lá. E essa palavra justiça carrega um peso enorme no que ela representa para a instituição marinha e o que ela é na obra. As diferentes perspectivas filosóficas sobre o conceito de justiça entram em conflito mesmo sob a rígida escada hierárquica das patentes do braço militar do governo mundial. Os pontos de vista de Kuzan, Kizaru, Akainu, Garp, Sengoku, Smoker, Kobe, cada marinheiro parece performar sua própria interpretação do que é justo, perante suas próprias experiências e desenvolvimentos na história. E a gente tem todo o espectro, né? Dos mais rígidos e duros, como o Akainu, até alguns mais idealistas, como o próprio Fujitora. E é importante ressaltar que o Oda sempre mantém alguns personagens trazendo a sua visão cínica e pouco idealista do que é realmente a justiça. O principal é o Doflamingo com seu icônico discurso na Guerra dos Melhores, onde bota em perspectiva quem realmente é do mal ou quem serve à justiça. Piratas ou marinha, esses nomes podem se intercalar para quaisquer dessas qualidades. E até o Kuzan, que era um discípulo do Garp, parece ter uma visão muito mais seca do que é a justiça fora do papel. Curiosamente, aqueles que passam pela tutela de Garp parecem ficar desiludidos com a marinha. Ironicamente, o próprio Garp também representa certa desilusão quando, por exemplo, se recusa a se tornar um almirante para não ter que responder aos Gorosei, ou quando mostra sua rebeldia em não seguir certas ordens ou simplesmente agir sozinho sem aviso. A gente sabe que o Garp não é uma pessoa ruim. Provavelmente suas intenções era que seus filhos e posteriormente seus netos pudessem mudar a marinha por dentro, se tornando personagens poderosos de renome que com seu respeito e vontade pudessem moldar as coisas sem necessariamente se tornar piratas ou revolucionários.
Ele entendia que a justiça da Marinha não era o suficiente, mas não teve a força para passar esses ensinamentos para seus descendentes de maneira convincente o suficiente. Então a criação de Dragon sob os cuidados de Garp certamente moldou a sua visão do mundo a uma não tão simpática as intenções da Marinha e principalmente a ideologia que o governo mundial promove para manter as pessoas sob seu controle. Assim como foi com Kuzan, Ace e Luffy, a sua tentativa de criar um marinheiro acabou afastando seus discípulos. Esse momento de ruptura com a Marinha foi a primeira situação onde o Dragon deve ter pensado quais caminhos ele podia atingir para conseguir mudar o mundo de verdade, porque na Marinha não ia ser. Essa ideia ia evoluir e futuramente ele ia fundar um grupo conhecido como os Guerreiros da Liberdade, buscando livrar as pessoas do controle corrupto do governo mundial da maneira que pudesse. Esse grupo ainda era muito fraco e trabalhava somente com táticas de guerrilha e sabotagem para tentar atrapalhar operações do governo mundial e monarcas tirânicos. A gente sabe também que em algum momento, a essa altura, ele convidou o jovem Vegapunk a participar do grupo dos Guerreiros da Libertação, mas ele se negou porque os Gorosei estavam batendo na porta e o grupo Mads tinha acabado de ser exposto, todo mundo ia em cana, então ele fez um acordo para se manter livre e se tornar o líder das pesquisas de ciência do governo mundial. Os Guerreiros da Liberdade devem ter ficado ativos por volta de 10 anos, porque como vimos no flashback do Vegapunk, o que motiva verdadeiramente Dragon a fundar o exército revolucionário é o Buster Call convocado por Spandini contra a Ilha dos Pesquisadores, além, claro, do assassinato do grande professor Clover e todos os seus habitantes. O incidente de Ohara é o estopim para a criação do exército revolucionário. Depois dessa tragédia, ele obteve aliados poderosos e fundou o exército. Dragon, Ivankov e Kuma são os 3 cofundadores originais do que hoje a gente vê do grupo paramilitar. E a partir daí, a evolução do exército foi exponencial. De uma pequena operação sabotadora, em 2 décadas os revolucionários se expandiram, multiplicaram e fortificaram, tendo comandantes de divisões inteiras em todos os mares, além de uma forte presença na Grande Rota e até no Novo Mundo. E isso que é curioso, não é só o tamanho que chama a atenção. Desde o timeskip, várias operações de revolucionários foram de sucesso e o Oda tá lentamente montando um cenário que ninguém pode esperar. Tirando quem tá vendo esse vídeo agora e vendo a teoria. Você vai esperar porque a teoria vai vir. Eles ficaram cada vez melhores em incitar rebeliões contra monarcas corruptos e agentes do governo mundial. E durante a história, a gente acompanha algum desses momentos de sucesso, em especial durante o timeskip pelo período em que a Robin passa com os revolucionários, com alguns rebeldes comemorando vitórias no South Blue e também no North Blue, no mesmo capítulo. Mas a instabilidade política da monarquia é só uma das facetas das atividades do exército revolucionário. Após o arco de Dressrosa, no capítulo 803, Koala reporta para Dragon que as armas obtidas no reino continham licor de minério de ferro. Cara, isso é um material especial que aparentemente torna as armas mais valiosas e mais poderosas que a Koala citou no capítulo 803. Mas, aparentemente até agora, isso não teve nenhuma explicação explícita, nem nenhum motivo para ser tão importante assim. Pode ser só um detalhe, uma curiosidade. No entanto, esse enredo em si não é à toa, na verdade ele é muito importante. Com suas ordens e diretrizes em reação, fica claro que Dragon conhece a fundo a rede secreta de tráfico de armas que foi criada por Kaido e era operada majoritariamente por Doflamingo com o auxílio do seu principal fornecedor, Caesar Clown. E às vezes a gente esquece, mas o Oda não está escrevendo nada disso à toa. O tráfico de armas do Kaido era justamente o principal objetivo dos revolucionários em Dressrosa. Sabo e Koala conseguiram identificar o porto escondido onde o contrabando acontecia, e assim identificar as localizações dos países corruptos que estavam participando do tráfico, além de, claro, conseguirem confiscar as armas para sua própria causa. Não só eles enfraqueceram várias guerras injustas e manipuladas que estavam acontecendo, porque isso também era parte das obras do Doflamingo junto ao governo mundial, como também eles obteram várias armas para si, cara. Foi uma jogada de mestre e foi só um pontinho no grande quadro que Dragon vinha pintando. É só lembrar, a queda de Doflamingo também fez com que várias guerras que ocorriam nesses reinos simplesmente acabassem, justamente pela escassez de armamentos. No entanto, vale ressaltar que quando o Jack vai conversar com o Kaido e acaba tomando esporro por tudo que aconteceu tanto em Punk Hazard quanto em Dressrosa, o Kaido falou: "Você já conhece o nosso novo parceiro de negócios?" E, aparentemente, a partir daí a gente não sabe exatamente quem é. Pode ser o governo mundial que foi conversar com o Orochi,
mas também pode ser um novo parceiro do Novo Mundo que acabou não sendo revelado. Eu tenho uma teoria aqui no canal antiga já, que fala sobre como o Wang Zi podia ter o controle do tráfico de armas e como ele pode ter sido derrotado pelo Barba Negra, que começou a comandar esse tráfico e também dominar Ratinoso a partir daí. Mas isso ainda não foi confirmado na obra, mas vale ficar de olho. Talvez a essa altura o Dragon tenha enfraquecido o tráfico de armas, mas alguém tenha assumido pós-Kaido e pós todo mundo. Só que tá tão quebrada a logística que talvez nem tenha acontecido ou seja muito irrisório em comparação ao que era no passado. Mas reparem, todas as aparições e movimentações do Dragon pós-timeskip foram extremamente bem direcionadas. Tanto que foi durante o Reverie que foi revelada a primeira parte do seu grande plano, o Cerco de Marijoa. Nós vimos que os revolucionários invadiram a Terra Sagrada dos Nobres Celestiais com 3 objetivos principais, tendo sido todos eles completos e ainda tido alguns bônus absurdos. Então, a trinca citada era declarar guerra aos Dragões Celestiais, destruindo seu símbolo, check. Resgatar Kuma, isso aí, check. Libertar o máximo de escravos possíveis, check. E quanto a esse objetivo, inclusive, aparentemente Fujitora não se opôs diretamente às ações dos subordinados de Dragon, o que por si só já é uma vantagem logística e de conhecimento que Dragon pode usar no futuro. Quem sabe Fujitora não vai deixar outras coisas passarem, ou até quem sabe fazer um complô com o Dragon. Com os Gorosei sendo demônios encapetados, tudo é possível, principalmente entre os personagens que estão no espectro mais do bem na obra. Além disso tudo, Sabo ainda viu Imu e ouviu as palavras finais do Rei Cobra, confirmando a identidade e a forma verdadeira dos 5 Goroseis. Foi simplesmente uma operação de muito sucesso. Mas é um objetivo alcançado que chamou menos atenção, que pode ser o que realmente entrega o verdadeiro plano de Dragon. O Sabo reporta que eles acharam e destruíram as reservas de comida dos Nobres Celestiais. Agora, você sabe em que momento essas reservas seriam importantes? No momento em que um cerco acontece. Quando um exército inimigo está à sua porta e nada mais entra e nada mais sai. As suas reservas podem ser a diferença entre ter os seus subordinados enfraquecidos e mortos de fome ou conseguir aguentar tempo suficiente até obter ajuda. Ao mesmo tempo em que ocorria a operação em Marijoa, Dragon usou sua influência com as células revolucionárias espalhadas pelo mundo para fomentar o estopim de 12 rebeliões ao mesmo tempo, das quais 8 tiveram sucesso, como vimos ser reportado pelo investigador-chefe da Marinha, Kuroda. Esses movimentos enfraquecem muito Marijoa. Por quê? Porque eles escolhem recursos naturais, tributos e também comida de todos esses países. Então você cortar esse suprimento tão valioso de 8 desses alvos de uma vez só é muito importante. Sem os tributos para os nobres, eles passam por uma escassez momentânea de recursos em um momento em que desesperadamente vão precisar de suprimentos. Além disso, como Ivankov comenta, o exército revolucionário começou a atacar diretamente os navios de suprimentos que tinham como rota Marijoa, assim aumentando a crise de alimentos para os nobres celestiais. Então, recapitulando os feitos dos exércitos revolucionários que apontam para um possível cerco no futuro. As reservas de alimentos foram destruídas. De uma vez só, 8 nações passaram a se recusar a pagar o tributo celestial. Elas também deixaram de exportar matéria-prima para o governo mundial. Os navios cargueiros do governo estão sendo atacados por todo mundo e a rede de contrabando de armas está completamente enfraquecida e seca. Combinando todos esses eventos, Dragon e os revolucionários estão conseguindo isolar e montar um cerco marítimo no coração do governo mundial, a Terra Sagrada de Marijoa. Como o próprio Dragon fala, essa escassez provavelmente não vai ser o suficiente para derrotar completamente eles. Mas como ele já sabe disso, ele calcula um plano que usa isso e não depende disso. Então essa escassez vai enfraquecer eles aos poucos e o Dragon já tá ligado nisso. Acostumados com recursos ilimitados, na menor sombra de fome ou escassez, os nobres celestiais podem começar a brigar entre si, entrar em desespero e pânico e pressionar as autoridades acima deles para salvá-los dessas situações. E quem seriam essas autoridades que estão acima dos Tenryubitos? Outros Tenryubitos. Fora os Gorosei, oficialmente conhecemos apenas os Cavaleiros Sagrados, a classe de nobres celestiais cujo pai de Shanks, Figarland Garlin, comanda, e que pode julgar outros Tenryubitos,
como pudemos acompanhar Garlin crucificando Sam, Don Quixote e Osgard no final do Reverie. E aí, olha que plano genial. Contra as nossas expectativas, o plano atual pretende atrair os Cavaleiros Sagrados para uma armadilha que eles nunca enxergariam. Porque é muito importante lembrar, Dragon falou explicitamente que a verdadeira batalha começaria quando os Cavaleiros Sagrados se moverem. Talvez Dragon, conhecendo bem seu inimigo, talvez Dragon pretenda usar o tumulto interno entre os dragões celestiais para obter uma vantagem muito difícil em um cenário de cerco. Difícil obter essa vantagem apenas se seu oponente pensar logicamente, mas eles não são movidos meramente à lógica. Dragon vai usar a arrogância absoluta dos Cavaleiros Sagrados para atraí-los para um embate fora de Marijoa, fora das proteções do seu castelo. Isolados em um campo de batalha preparado para sua chegada, é possível que mesmo com menos poder bruto, os revolucionários consigam combinar suas habilidades ao poder absoluto de Dragon e aniquilar os Cavaleiros Sagrados em uma só batalha. Usando táticas inteligentes, o ex-marinheiro mostraria toda a sua genialidade tática, botando eles em um checkmate e destruindo vários dos seus principais oponentes em um só movimento. Então sabemos que o plano de Dragon parece estar chegando em sua etapa final. Mas antes da execução meticulosa do seu plano, vale lembrar como o líder dos revolucionários carrega um dos maiores fardos emocionais de toda a obra. Tendo deixado para trás seu filho, ele viu diversos aliados, pessoas próximas que ele realmente amava, serem brutalmente assassinados, torturados, humilhados. Dragon perdeu Jeanne, Kuma, Vegapunk, 3 dos seus mais antigos e próximos aliados, todos pelas mãos frias e cruéis dos agentes do governo mundial. Ainda podemos falar do que ele presenciou ao ver Sabo como apenas uma criança sendo explodido, apesar de estar no lugar certo na hora certa, Dragon conseguiu salvar, mas a dor certamente não foi embora. Então, enquanto Luffy certamente reagiria de uma maneira emocional a todo esse drama, Dragon internaliza o seu sofrimento. Ele parece não querer pensar, não querer sentir, justamente por entender que o seu papel como líder é muito maior do que a sua própria pessoa. Os sentimentos do humano Dragon não significam nada perante as ações do líder do exército revolucionário. Mesmo perdendo tantas pessoas que amava, Dragon quer salvar todo o planeta. Dragon quer a revolução completa. A gente não vê reportes de movimentos de batalha, números de casualidades ou lista de agentes chaves eliminados. Nós acompanhamos o dia a dia, as lágrimas, as perdas, a violência, os golpes, tudo que Dragon passa, passou e tudo que o atormenta. Quando o líder dos revolucionários tomar o campo de batalha, talvez ele revele um nível de poder que extravase tudo que já aguentou até aqui. Talvez a sua ira perante um inimigo justo o faça enxergar o sentido para a justiça de maneira que ele nunca tenha visto antes. Uma luta pela vida e pela morte, onde ele pode dar tudo de si para derrotar o mal incorporado. Seja o que for, eu sei que o Oda não tá guardando o Dragon à toa. O seu primeiro golpe nomeado, eu espero que seja uma coisa absurda, equiparada ao golpe que Shanks deu, que derrotou Kid de uma vez só. Quem sabe Dragon não derrote um ou vários Cavaleiros Sagrados, ou quem sabe ele não entre em um embate direto com a forma transformada de Musamá e não morra, e não perca, e não seja derrotado, talvez empatando ou escapando no momento exato. Enfim, o hype pro Dragon é absurdo e o cerco de Marijoa vai acontecer. O Oda botou várias dicas para esse movimento que vem aí. Então, galera, é isso. Essa é a teoria. Comenta aí o que você achou. Comenta aí se você acha que é absurdo ou se você acha que vai acontecer. Comenta se você acha que o Dragon é muito ponto. E deixa o like, se inscreve, Alanzito. Muito obrigado pela edição. Você é craque. Tamo junto, é isso, galera. Valeu! Pó de palha secreto. Não seria secreto se eu sempre fizesse pó de palha. Então hoje não vai ter. Ou será que isso conta?